Bem-vindos ao Burn Upcast, o seu ecossistema de saúde mental, emocional e comportamento. Nós temos uma proposta muito clara que é unir saúde física e mental, levando até você informações de relevância e qualidade para a tua vida, saúde e dia a dia. Eu sou o Dr. Marcial e hoje vamos discutir sobre rotinas de autocuidado. Geralmente, quando nos despedimos de uma pessoa que gostamos, depois de uma conversa, a gente manda um se cuida. Mas você já parou para pensar no sentimento envolto com essa palavra, com essa frase, na profundidade dessas palavrinhas? O que é se cuidar de fato? Se você abre as redes sociais, você vai ver uma avalanche de informações, receitas, dicas, programas, aplicativos, métodos, tudo para você cuidar melhor de pele, cabelo, corpo e das suas emoções e do estado mental também. Um mundo de maravilhas e autocuidado que promete te colocar em plenitude, em perfeito equilíbrio entre mente, corpo, coração, parece algo meio mágico, não é verdade? Mas o que disso tudo é viável e aplicável e sustentável na sua rotina? E mais importante que o que disso tudo é feito com consciência e que conecte você com essência e não só te leve na correnteza dos modismos. E para discutir e para entender o que é o autocuidado e sua relação com o planeta, eu convido a Marcela Rodrigues, ela é especialista em sustentabilidade e bem-estar, e a Bruna Bariani, que é psicóloga e especializanda em neuropsicologia. Meninas, sejam muito bem-vindas e obrigado por aceitarem o convite dessa discussão de hoje. Obrigada a você pelo carinho do convite. Muito grata para a gente poder falar desse assunto que vem sendo tão distorcido, mas é tão essencial ao mesmo tempo, né? E eu queria conhecer um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Bom, eu finalizei agora o doutorado na Faculdade de Medicina, na USP, e agora eu estou fazendo especialização em neuropsicologia no Einstein e tenho meu consultório que eu atendo pacientes. Bom, eu sou jornalista de formação, sempre trabalhei com bem-estar e beleza, não dessa perspectiva consciente, como eu trabalho hoje, mas de uma perspectiva convencional em jornais, revistas. E nos últimos 14 anos eu venho me dedicando a pesquisar práticas de regeneração planetária e conectar sustentabilidade com esse bem-estar que passa por produtos, que é um consumo mais consciente, mas principalmente se relaciona com hábitos. Então, eu sou jornalista, comunicadora, mas também sou facilitadora para essa conexão, não só ali no momento do conteúdo, do texto, mas também facilitando workshops. Tem um livro chamado Guia da Beleza Consciente, que propõe como que a gente possa transicionar por essa rotina de beleza, que é um tema também que é muito ligado ao autocuidado, porém ao mesmo tempo é distante, de uma forma que é sustentável e que é ao mesmo tempo segura para mim e para o planeta. Então, é um movimento que é muito chamado de beleza limpa, beleza sustentável, mas eu gosto de colocar a palavra consciente e tem um produto editorial também que é o Baralho de Rituais. Então, estou nesse território de ser comunicadora, mas também me colocar à disposição como facilitadora. E, na verdade, isso precisa cada vez mais ser discutido, né? A gente precisa Sim. salvar o planeta em que a gente mora. Marcela, eu acho legal todo mundo saber o que deu origem ao seu trabalho hoje voltado para o bem-estar, beleza e o consumo consciente e meio ambiente. O que te motivou a mergulhar nesse universo? Eu acho que num primeiro momento foi uma curiosidade. Eu nasci no interior do Rio, então eu tinha um estilo de vida que não era tão agitado como o aqui de São Paulo, e eu me mudei para cá por volta de 2010, 2011, e eu tive aquele boom assim de possibilidades que eu amei no primeiro momento e eu ainda gosto, até porque eu escolho viver aqui, né? Mas eu tive ali aquela discrepância assim de uma vida que era muito ali com o quintal, gripava, minha mãe fazia um remédio, um outro ritmo de vida, e aqui em São Paulo aquele encantamento com uma vida agitada, fazendo plantão no final de semana e conhecendo mil coisas. E o jornalismo tem uma grande vantagem que é abrir portas. Então, eu estava escrevendo sobre moda, cultura, mas sempre me interessei por bem-estar e saúde. Desde sempre, as minhas leituras lá nas revistas da minha mãe. Então, eu ia sugerir pautas com aqueles temas que eu pessoalmente queria conhecer. Então, eu fui fazer pauta sobre meditação para ir no evento do Dalai Lama, queria fazer pauta sobre hortinha, pauta sobre saúde, sobre bem-estar, sobre beleza. Fui me tornando uma repórter de beleza.
E era muito natural que, conforme eu ia descobrindo essas vertentes de uma vida mais consciente, alimentação mais consciente, alimentação vegetariana, os cosméticos naturais que não se falava nessa época, era tudo Uhum. muito simples, eu fosse querendo trazer para o meu trabalho. Então eu tentava fazer isso ao máximo, mas eu não tinha muita abertura nas revistas com as quais eu trabalhava. Eram temas muito nichados ainda, né? Muito de uma coisa meio hippie, muito natureba demais. E aí eu criei a Naturalíssima como um blog na época para eu compartilhar essas descobertas, né, trazendo para minha profissão, porque até então eu não era especializada, não tinha estudado ainda sustentabilidade, que foi o que eu fiz nesse decorrer do tempo. Me formei em designer para sustentabilidade, outros cursos, então eu queria compartilhar. E aí eu fui amadurecendo essa visão e hoje a Naturalíssima eu coloco como uma plataforma de conteúdo e sensibilização para esses temas. Então, começou com uma curiosidade que impactava no meu trabalho e hoje é o foco do meu trabalho que impacta na minha vida pessoal, porque tá tudo ligado, né? Quando a gente coloca o nosso servir ali, também é uma forma de autocuidado. Então você pegou bem o início disso tudo. Você desbravou. Sim, eram poucas pessoas na época que até pegando esse gancho, né, o bem-estar ou era algo muito de spa, relaxamento, a saúde era essa coisa de medicamento, de tratamento, e a beleza era maquiagem e skincare. Não tinha muito essa perspectiva tão consciente para tudo, ou era muito natureba. E falando desse tema da beleza, não tinham pessoas que ou falavam de um ponto de vista mais ativista, problematizando um pouquinho, compartilhando, às vezes, soluções, ou até pessoas falando do assunto como especialistas. Era sempre marcas, né? Então, naquela época, muitas vezes as marcas de produtos que me nutriam de informação. Uhum. Então, por isso que eu fui me conectando muito com o consumo consciente também. Por mais que eu sempre fale que eu tenho a missão de lembrar que bem-estar e beleza não é sobre produto, eu fui muito incentivada por marcas que naquela época eram super pequenininhas, mas me ensinavam muito sobre isso também. E o que que é? Você pode traduzir para a gente o que que é a beleza consciente? O que representa na sua vida e como pode impactar a vida de outras pessoas? Uhum. Beleza, daria para a gente fazer um podcast só desbravando as diversas perspectivas ou significados, né? Porque quando a gente olha para esse tema beleza ou até rejuvenescimento, a gente encontra menções em textos antigos dos Vedas, em tradições antigas, no Yoga, no Ayurveda, sempre se falou sobre beleza e rejuvenescimento. Então, beleza existe antes de existir a cosmética, antes de existir a estética, antes de existir procedimentos, de existir maquiagem não, porque maquiagem também faz parte de expressão e de arte. Mas ao longo do tempo, dessas décadas todas, foi um tema muito distorcido. E aí não dá para não dizer que não foi pelo capitalismo, né? Eu costumo dizer que o problema não é o consumo, é o consumismo. Eu adoro consumir produtos, falo sobre produtos mais sustentáveis e conscientes, mas se tornou muito sinônimo de produto. Então, alguns anos atrás, cerca de 10 anos, que é o que eu venho acompanhando, 12, começaram alguns movimentos a trazer novas propostas. Então, o movimento da beleza natural, que era muito ali primo do movimento do slow living, do movimento zero lixo, da vida sustentável, propondo uma beleza mais gentil, com menos produtos e a partir de ingredientes muito naturais, às vezes até receitas caseiras. E aí tudo foi evoluindo, surgiu a expressão beleza limpa, beleza sustentável, que na verdade são movimentos que propõem isso, uma maneira mais natural, sustentável e segura de se cuidar. Envolve produto? É claro, mas eles não podem ser a única via, né? Por isso que o autocuidado faz muito parte disso. E eu gosto muito de usar a expressão beleza consciente, porque eu acho que passa ali pelo autoconhecimento, passa por a gente sair de uma zona de conforto. Então, quando eu expando a minha consciência, é aí que o consumo acontece, é aí que a beleza consciente acontece. Não é só sobre comprar um produto mais natural ou mais sustentável, é sobre eu ressignificar mesmo a minha relação com esses temas. E aí, de um tema que às vezes é tão considerado fútil, se torna um tema super especial, assim, muito conectado com o É autoconhecimento. muito mais profundo do que simplesmente fazer uma Muito. compra, né? E Sim, hoje eu posso estar enganado nessa minha opinião, mas eu acho que a sustentabilidade tem hoje também nos produtos uma qualidade muito maior, não é? muito, assim.
Eu sou suspeita para falar que acho que dentro da sustentabilidade do bem-estar, a beleza limpa, acho não, né, foi sempre a minha grande bandeira e como o meu trabalho foi sendo conhecido. E quando eu peguei esse movimento lá no comecinho, de fato, a gente não tinha tanta alta performance, tanta eficácia, mas ainda assim, como eu estava saindo da minha zona de conforto, eu estava ali muito com uma pegada de ativista, de causa, eu não me importava. Tava tudo bem, o que era convencional, ter mais performance do que a receitinha que eu fazia, ou uma marca mais simples. Hoje a gente não precisa passar por isso. Eu preciso sair da minha zona de conforto, abrir mão da eficácia. Os produtos naturais são mais eficazes, porque quando a gente fala de cosmético, tem mais biocompatibilidade com a pele. Uhum. Não sou dermatologista da área, mas eu traduzo muito o que os médicos e os dermatologistas falam, né? Pesquiso essa parte. De sustentabilidade, tem essa questão de ser uma indústria que vende bilhões, então tem até algumas pesquisas que falam que uma mulher usa, em média, 12 produtos. Eu que tenho uma rotina mais ou menos minimalista, uso uns 10 por dia, considerando de pasta de dente, shampoo, um batonzinho ali. Então é muito mais do que isso. Então é muito produto, muita embalagem no mundo. Então é sim muito mais eficaz, muito mais responsável. Acho que não é nem só uma categoria, é um nicho. E o mais especial disso é que é um nicho que acaba educando também para o consumo menos dependente, mais consciente. Perfeito. Acho que o mundo precisa dessa discussão Sim. mesmo. Bruna, como podemos definir o autocuidado a partir da perspectiva da neuropsicologia? A psicologia, ela vai olhar muito para a funcionalidade do indivíduo. Então, ela vai olhar para comportamentos adaptativos que fazem com que o indivíduo renda bem em casa, na família, no trabalho, no estudo. E esses comportamentos adaptativos vão desde o bom sono, a boa alimentação, até o bom convívio social. E até mesmo, atividades que nos tragam um senso de realização. E aquilo na psicologia que também previne o sofrimento psíquico, que envolve tudo isso. Porque quando a gente, tem esses comportamentos adaptativos, as nossas funções executivas, ou seja, planejamento, atenção, memória, elas ficam preservadas. Então o autocuidado, ele é importante também para o bom funcionamento cognitivo da pessoa. Então, o autocuidado dá para falar que impacta diretamente o funcionamento cognitivo, concentração, memória, e isso pode influenciar positivamente até para o trabalho, autoconfiança. Totalmente, até porque, né, até mesmo quando a gente fala assim, afeto e cognição andam juntos. Então, quando a pessoa ela se sente bem, física e mentalmente, ela também tem um funcionamento cognitivo melhor. Então, dá para se cuidar e ser sustentável ao mesmo Uhum. tempo. Marcela, como as práticas de autocuidado que você estudou e desenvolveu Uhum. impactaram e modificaram diretamente a sua vida, do ponto de vista psicológico, emocional e físico? Uhum. Eu acredito que me deram menos ansiedade nessa estrutura que a gente vive de dependência e de sempre terceirizar o nosso bem-estar. Então, eu não estou dormindo bem, eu estou me sentindo ansiosa, eu preciso que alguém me oriente, eu preciso que alguém me indique algo para comprar e eu me sinto bem. Então, conforme eu ia estudando todas essas práticas que a Bruna exemplificou e que a própria ciência comprova, como dormir bem, respirar, nessa jornada eu fui me formar em Hatha Yoga e Yoga Terapia porque eu queria me aprofundar naquilo tudo que eu lia, que quando eu respirasse de forma consciente, isso ia trazer mais oxigenação para o meu organismo, eu ia ficar mais calma, eu ia ficar mais tranquila, eu ia dormir melhor, ter mais raciocínio. Eu queria entender um pouco isso tudo e ter autonomia. Então, acho que todas essas práticas, né, de saber me alimentar melhor, conhecer um pouco sobre os alimentos. Eu fui estudar Ayurveda, herbalismo, porque eu sempre gostei muito das práticas naturalistas de usar mesmo as ervas, as plantas medicinais e não só tomar aquele chazinho ali, uns 3 que eu conheço e ter mais aprofundamento, eu percebi que eu tive autonomia. E autonomia é algo muito revolucionário, porque eu acho que traz essa ideia do autocuidado para qualquer pessoa, em qualquer condição social, conceitual, de contexto. E quando a Bruna traz essa fala dela, a gente eleva o autocuidado para algo muito especial e revolucionário, num momento que autocuidado foi tão distorcido e que tanta gente tem ranço só de ouvir a palavra, né? Fala autocuidado, as pessoas, não,
Já arrepia falar é skincare, é tomar o banho, e que tudo bem, pode ser Pode skincare e ser tomar o banho também. sim, mas desde que a pessoa entenda que aquilo é para ela. Então, o problema não é o autocuidado. Olha só, uma psicóloga, né, Uhum. e especialista, doutora, trazendo toda essa explicação para algo que está ali no nosso cotidiano. Então, acho que o momento é de resgatar, sim, esse autocuidado e perder o rancinho, caso alguém tenha. Então, e eu acho legal que vocês duas já tocaram no assunto que é o sono. Então, o sono é o autocuidado que muitas pessoas estão pecando nesse ponto hoje, principalmente nos grandes centros urbanos. Às vezes ficam mais na dependência de um creme, de um skincare ou de um suplemento Sim, e esquecem do básico, que é o processo de recuperação, regeneração neuronal, estabelecimento de memórias, concentração, que isso tudo é feito, na verdade, dormindo, descansando, reparando. E a maioria não tem um sono de qualidade e não dão tanta atenção para isto. Sim, inclusive nós temos estudos científicos que mostram que o rendimento cognitivo de pessoas que dormem de 7 a 9 horas é superior ao de pessoas que dormem até 6 horas. E o rendimento cognitivo de pessoas que dormem 6 horas é superior ao de pessoas que dormem 4 horas. Então tem uma conexão direta com o bem-estar, com autocuidado, com funções executivas, com bom rendimento. E eu acho engraçado que nas minhas consultas, quando não importa qual seja o objetivo da pessoa, do paciente, eu pergunto do sono, a maioria ainda se assusta, mas o que que tem a ver o meu sono? Eu falo, tem tudo a ver, não importa o teu objetivo. Dormindo mal, fica difícil alcançá-lo. Marcela, como o seu autocuidado te torna mais produtiva sem ter uma sobrecarga mental e emocional com tantas ocupações que você tem diariamente? eu acredito que me traz, esse bem-estar mais democrático. Então, eu estava contando para Bruna, né, para você nos bastidores, que eu tô na maternidade há 3 anos. Então, antes disso, eu era a pessoa que dormia relativamente cedo e tinha o controle disso, acordava um cedo interessante ali, não com o sol nascendo, como o Ayurveda, que é a linha que eu sigo também como terapeuta propõe, mas um cedo ali, 7 horas da manhã, não precisava ser 5h30, como o meu reloginho humano me acorda em casa. Então, eu vivia esse sono reparador. E eu sabia que os estudos comprovavam isso. Agora, com a maternidade, eu não tenho controle. Então, se eu consigo, meu filho dorme muito bem à noite, mas como eu fico com ele durante o dia, eu trabalho materno integralmente, muitas vezes o horário da noite é o horário que eu vou trabalhar, que eu vou fazer alguma reunião, que eu vou estudar, e aí a mente, ela fica muito ativa e eu vou naturalmente dormir mais tarde. E no outro dia, acordo super cedo. E eu percebi isso nessa questão da função cognitiva, no meu raciocínio, na minha pele, porque estudos comprovam também o quanto que o sono impacta na pele, no envelhecimento precoce. Por isso que eu costumo dizer que o sono é o melhor cosmético, né? E o produto é só um aliado. E eu falo que é o remédio mais barato que Exato. existe. E aí, eu não tenho muito controle disso agora, né? E é uma coisa que eu tô sempre eu e meu companheiro, porque meu companheiro também passa por isso. Então, como que eu, tendo conhecimento, estudando o yoga e o Ayurveda e outras práticas que me trazem um autocuidado dentro ali de uma linha que eu gosto, que eu entendi que me dá prazer, pode me compensar, não literalmente, mas me trazer outras formas de descanso. Então, por exemplo, quando eu faço meu filho dormir à noite, eu gosto de fazer uma meditação profunda, que é muito comum nos finais de aula de yoga, que vale, assim, a sensação que eu tenho é que eu dormi 3 horas e foi só 20 minutos de meditação guiada. Então eu trago um pouco a respiração para o meu dia a dia quando eu estou muito ansiosa, porque eu tenho que fazer uma reunião, cuidar do meu filho e arrumar o brinquedo, eu vou e faço um pranayama. Então eu acho que pesquisar autocuidado me trouxe bagagem para entender o que eu posso fazer de possível, não de ideal, naquele momento. E aí eu vou costurando um estilo de vida mais sustentável e saudável possível, mesmo dentro de uma imperfeição. E você falou aí do controle de respiração, da ansiedade. Engraçado, quando eu estava vindo para cá, um pouquinho antes de vir, de entrar no carro, de pegar o trânsito, ainda em casa, eu li um artigo justamente relacionado à ansiedade, Hum. que foi uma pesquisa que foi atrás para investigar qual a maior causa de entrada no pronto-socorro de pessoas com dor no peito. Enquanto todo mundo imaginava que a maioria dos casos de dor no peito era infarto, na Uhum. verdade era ansiedade.
aí faz a pesquisa, investiga ali no pronto-socorro, ponto de vista cardiológico, e não tem nada físico, assim, com o coração, de Uhum. patologia física mesmo, né, cardíaca. Bruna, dentro da psicologia, o autocuidado é ferramenta preventiva ou reparadora? Os 2, né. É preventiva, porque que nem a Marcela estava colocando bem, é um momento que, mesmo com as demandas do dia a dia, o momento do autocuidado é um momento de respiro, é um momento de encontro consigo mesmo. E o autocuidado, ele também é reparador, uma vez que quando a pessoa está em sofrimento, o autocuidado ele começa a mostrar para a pessoa que ela deve e merece olhar para si. Então isso é de um valor muito grande, aí a gente vai buscar traduzir esse valor dela por meio de ações concretas, comportamentais, então que seja que ela separe um momento para respirar, um momento para Uhum. fazer algo que ela goste, tomar um café com uma amiga. Então é um momento de olhar para si que é fundamental na psicologia para o bem-estar psíquico. E agora, para vocês duas, eu queria saber de vocês duas o que cada uma considera práticas simples de autocuidado e que todo mundo pode inserir no dia a dia. Sono, que já falamos bastante, né? Eu costumo dizer, dormir, todo mundo vai dormir de qualquer forma. Mas para a gente sair daquela ideia de que dormimos fisiologicamente, mas acordamos com a sensação de cansaço, por que não adotar a higiene do sono? Então, ao invés de dormir ser um autocuidado, fazer a famosa higiene do sono como um autocuidado. Sair um pouco das redes sociais, né? Das luzes, do celular, um tempinho antes de dormir. Fazer uma oração dentro do que você considere como fé, como espiritualidade, que eu acho que isso é muito uma prática de autocuidado que as pessoas esquecem, muito Sem democrática. dúvida. Então, eu intencionalizar o meu sono e fazer a mesma coisa com hábitos muito triviais, o banho, por exemplo, né? Todo mundo chega cansado do trabalho, depois de um dia, não importa o que você faça. Então, eu vou tomar o meu banho com mais calma e mais presença. E aí, a calma, a presença, elas já se tornam um autocuidado por E o si banho só. quente ajuda para o O banho sono quente, também. sem trilha sonora, sem ficar fazendo a lista das pendências do dia, é só tomar um banho com mais Preparar para dormir de presença verdade. É a higiene do e sono. intencionalidade. E respirar. Como professora de yoga de formação, eu sempre falo dos pranayamas, mas se você coloca consciência na sua respiração, no Uber, no trânsito, enquanto está fazendo ali o almoço, já é muito revolucionário, né? Do ponto de vista mental e fisiológico. Gosto desses. Dizer não. Dizer não é uma prática de autocuidado que, dizer não a compromissos que não fazem sentido, a Que não vai demandas agregar nada. demandas excessivas, né, então é importante a gente se preservar nesse sentido, a gente às vezes se perde um pouquinho: "Ah, mas o que que o outro vai pensar?". Mas aí é um pouco aquilo, né, escolha o seu veneno. Uhum. Então, de repente, você vai ter que lidar com o julgamento do outro não tão bom, ou de repente você vai ter que ficar numa vida levando um compromisso atrás de outro que você não vê sentido. Que não agrega, que não faz sentido, que não te faz feliz. E eu também acho que o não é libertador. Exato. Sim. Sabe? Sabe que, ouvindo Bruna, eu lembrei acho que o grande insight que eu tive nesses tempos pesquisando autocuidado, nessas perspectivas de consciência e de sustentabilidade, é que o autocuidado é primo do autoconhecimento. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu entendo o que é de fato bom para mim e eu não deixo que modismos impactem, me façam perder tempo com práticas que são muito legais de maneira geral, mas não vão ser o meu autocuidado, não vai ser o que vai me trazer centramento, calma, me tirar da ansiedade. E esses dias eu passei na internet um conteúdo de uma pessoa falando: que agora a moda é a pessoa que é pobre fingir que é saudável. Uhum. Eu achei tão elitista. Num primeiro momento, eu falei, nossa, que interessante isso do modismo, mas depois eu achei tão elitista, porque os modismos, eles Eu vi acontecem esse post também. quando movimentos estão se popularizando. E toda vez que o movimento se populariza, é natural que ele se disperse, que ele seja, às vezes, apropriado por outros tipos de perspectivas, que ele se dilua um pouco. Mas, ao mesmo tem um lado que ele vai se popularizar. E cada pessoa, de acordo com o seu contexto, vai adotar de uma forma. Então, essa onda da corrida que estávamos falando, por exemplo, todo mundo está correndo. Eu nasci numa cidade, num bairro periférico, que não é aqui em São Paulo, e lá tem
tantas provas de corrida ao final de semana quanto aqui. Então as pessoas vão adotando. E eu acho que é super interessante quando se populariza. E o importante é que a gente discuta esses assuntos para lembrar que existem muitas possibilidades, que não é só o skincare, não é só o banho, mas é tudo. Mas assim, é para todo mundo e tá tudo bem os movimentos se popularizarem, né? Sim. Eu também vi esse artigo em alguma rede social. Só que aí parece que nesse sentido de o novo luxo ou a nova apresentação de riqueza é ser saudável ou Uhum, pelo menos se fingir de uhum, saudável, adotando, vamos dizer, igual você falou da moda agora da corrida, do sim, treino híbrido também. O que acontece, a minha impressão é que nessas situações acaba perdendo um pouquinho do que é a originalidade do movimento, do exercício físico, exato. da Do saúde, por um porquê, sim, do porquê. Exato. do Fica porquê. aquele negócio, eu quero mostrar. Mas por que você faz? Porque eu quero mostrar. E aí a pessoa perde tempo. Às vezes ela poderia estar fazendo uma outra prática que nem tá no hype, mas que para ela seria Uhum, muito mais revolucionária. Mas ao mesmo tempo eu acho que às vezes o fingir é um experimentar. Porque são tantas possibilidades que a gente tem que experimentar um pouco também. Eu preciso experimentar respirar, preciso experimentar fazer um skincare mais elaborado. Talvez não seja para mim, mas se eu tô experimentando, eu tô ali conhecendo essas possibilidades. Mas de fato, essa é uma questão muito delicada do momento. Por isso que o autoconhecimento e aí pode ser ir à terapia, pode ser rezar, pode ser meditar, pode ser ter pausas, para que eu não seja, para que esse modismo ele tenha esse lado, nem que seja pequenininho, bom do experimento, uhum. mas que eu não seja ali capturada por ele e perca o meu tempo, né? Tá. E antes de partir para a próxima pergunta, você falou uma frase que eu acho muito interessante e eu até Uhum. queria dar uma entradinha a mais nela, sobre o sono, dormir e acordar cansado, que isso obviamente não é natural. Eu gosto sempre de falar que dormir é diferente de descansar. Se você Hum, dorme e acorda cansado, você dormiu, você não descansou. E quando eu abordo isso com os pacientes meus em consulta, falo, como é que é o teu sono? Você dorme bem? Eu começo assim justamente para escutar, uhum. para entender o que que a pessoa vai me responder e abordar. Eu falo, sim, durmo bem. Qual que é a tua sensação de disposição quando você acorda? Não, eu acordo cansado. Eu falei, então você não dorme bem. Você dorme, mas você não Sim. descansa. São processos diferentes. E aí a pessoa se assusta, fala, mas como assim? Eu achava. Mas aí, não, é verdade. Se eu acordo cansado, eu não descansei. Bruna, e qual dessas práticas que vocês mencionaram tem maior impacto comprovado no bem-estar mental? Bom, a gente tem um tripé importante, né, comprovado em termos de autocuidado. A gente tem a questão do sono, que a gente já falou, horas de sono. A gente tem a questão do exercício físico. Inclusive, eu já fiz um episódio inteiro só sobre sono. É maravilhoso, né? Sono é maravilhoso. Gente, é muito bom esse dormir bem de descansar, né? Só quem já não pôde fazer valoriza. O exercício físico, né, que é o outro pilarzinho desse tripé. Nós temos, assim, robustas evidências científicas de que exercício físico 3 vezes na semana, num ritmo moderado, uma média de 45 minutos, tem um efeito similar a alguns antidepressivos. Exato. E o outro pilar desse tripé são as conexões, os vínculos sociais positivos. Inclusive, para os adolescentes. Então, a gente tem também evidências científicas de que quanto mais nós nos cercamos de bons vínculos de amizade, de familiares, menos a gente tem tendência para sintomas depressivos e de ansiedade. Inclusive, tem um estudo voltado muito para jovens que rendeu um livro chamado Geração Ansiosa e que pautou muito a decisão de tirar o celular na escola, porque diz justamente que a gente precisa conviver e o convívio face to face, genuíno, né, da conexão genuína com as pessoas, não apenas, não intermediada por tela. Acho que esse artigo que você citou, ele foi publicado em 2023, no comprovado, né? Porque a gente já imaginava, a gente já sabe disso, né? Sobre o exercício físico na saúde mental, mas acho que foi publicado em 2023 no British Medical Journal. E
para mim, ele marcou. Ele é um divisor de Sim. águas. E hoje eu falo, gente, a gente sempre pensou, vocês, as pessoas, sempre pensaram no exercício físico para o corpo, para o físico. E posso falar a verdade? O exercício hoje é muito mais para a saúde mental do que para a saúde física. A saúde física é um bônus que vai acontecer, mas para a saúde mental sem exercício fica difícil. Exato, até por isso que a gente estava falando, né, que às vezes, muitas vezes vicia, e é o bom vício, É o né? bom vício. Endorfina, serotonina, tudo isso maravilhoso. Eu gosto de falar que a gente tem. O ser humano foi feito para ter hábito e rotina. Então, Uhum. escolha bons hábitos e boas rotinas. E o exercício está incluído nessas escolhas. E aí, desculpa, só para pegar o gancho, acho que você usou uma palavra muito importante, a questão da escolha. Então, eu acredito que autocuidado é, antes de tudo, uma escolha do olhar para si. Eu gosto de comentar isso, que o ser humano foi feito para ter hábito e rotina para a gente poder escolher. Porque quando não é você que escolhe, aí vem os vícios e te escolhem. Perfeito. Marcela, as pessoas já estão despertando para a importância dessa integração com o meio ambiente para o próprio equilíbrio. Essa consciência está se expandindo naturalmente ou ainda é preciso muito trabalho? Eu acho que agora é um momento de transição, porque nós nunca vimos tantas matérias, artigos compartilhando estudos também robustos, como o dos exercícios, do sono, falando sobre contato com a natureza para a saúde mental, para a ansiedade, para a depressão. Então, práticas milenares, que estão em diversas culturas aí já catalogadas, como aterramento, banho de Uhum. floresta, cientificamente é comprovado para o bem-estar humano individual. E são também práticas que podem ser guiadas por especialistas, claro, mas que podem acontecer ali no cotidiano. Então, isso tem sido muito falado, mas eu acho que ainda é dentro de uma bolha. É uma transição para que isso se espalhe, as pessoas entendam que essa conexão com a natureza, essa conexão entre bem-estar e natureza, né, o meu bem-estar e o do planeta ao mesmo tempo, e a natureza me ajudando a ter bem-estar, esse entendimento se espalha. Eu acho que isso a gente ainda precisa de trazer muita informação. A natureza, ela é uma professora, então se a gente pausa, que é a velha história, né? Vamos pausar, mas pausar para fazer o quê? Pode ser fazer nada, pode ser meditar, pode ser fazer uma coisa que você quer, mas pausar na natureza é muito revolucionário porque a gente observa. Então, a natureza ensina muito sobre ciclos, e quando eu aprendo sobre ciclos com a natureza, eu passo por essa transição de tempo, por uma perda de emprego, de relacionamento, de luto, esse tema da morte de uma forma diferente, porque a natureza ensina muito sobre isso. Então, acho que a natureza ela tem que se expandir assim como uma professora e como uma fonte mesmo de O bem-estar. grounding ou o aterramento que você citou é uma prática espetacular, onde a gente Uhum, acaba trocando elétrons com a natureza, sim. tá? E é simplesmente. Quem nunca se sentiu melhor quando coloca o pé na areia, na grama, na Uhum. terra? E não precisa fugir para as montanhas para isso. São Paulo tem diversos parques e pracinhas. Exatamente. E é uma coisa que eu falo. Essa ideia às vezes parece muito distante, porque a gente tem aquele entendimento que eu preciso ir ao retiro na natureza, preciso ir para um centro holístico, para uma pousada, que, claro, vai ser muito mais profundo, mas a gente precisa ter o entendimento de que essa ideia de bem-estar e natureza precisa acontecer no momento presente. Então, o meu momento presente é aqui na capital de São Paulo, poluída, caótica, muito concreto. Então, como eu posso procurar essa natureza? Eu vou ter o máximo de planta na minha casa, eu vou plantar alimentos e temperos. Quais são as pracinhas mais próximas de mim? Quais parques? Tem vários parques aqui em São Paulo que os meus amigos paulistanos nem Não conhecem. conhecem. Então a gente precisa, assim, qual é o meu possível dentro do meu contexto, né? Mesmo aqui em São Paulo. E como esse nosso autocuidado pode ser um auxiliar no cuidado também com o meio ambiente? Por exemplo, Uhum. cuidar da minha pele, de algum modo, pode auxiliar na conservação do planeta? Pode, acho que por diferentes perspectivas. Então, na perspectiva do consumo consciente, se eu existo, eu vou consumir algumas coisas. Então, o importante é que eu consuma o essencial e eu saia desse modo consumista, de excesso. Porque o excesso de consumo, seja na alimentação, na arquitetura, na beleza, ela vai já gerar excesso de resíduos. Isso vai impactar no solo, nas águas. Aí tem toda uma conversa de processo
de ciclo de vida de um produto mesmo. Então, eu vou consumir menos. Mas para isso, eu preciso entender qual de autoconhecimento, de autocuidado. Então, passa muito pela minha escolha de consumo. Como que eu vou usar o meu privilégio de consumo para consumir produtos que tenham o menor impacto possível. Então, tudo que existe para a gente ter de consumo tem algum impacto. Não existe nada 100% sustentável. Mas qual vai ser a escolha de menor impacto possível dentro do meu contexto para que essa escolha também não me gere mais ansiedade, né? Ai, não posso consumir tudo que é mais sustentável, o mundo está acabando, vou entrar numa eco-ansiedade. Não, qual que é o possível para você? Então, acho que passa aí pela escolha de E consumo. todo mundo pensando isso, o que é o possível para cada um, né? Sim, porque cada um vai ter uma possibilidade. Então, a área da beleza e do bem-estar, que são as minhas áreas de pesquisa, elas têm muito menor impacto do que outras, como, por exemplo, agro e construção e a gente usar menos carro, né? Tem um ranking de uma instituição que fez das escolhas dos hábitos de consumo, né, cotidianos que menos geram emissão, então são bons hábitos sustentáveis. Acho que em primeiro lugar, se eu não me engano, tá parar de usar carro. Aí na metade da lista, que é um ranking de 19, tá compartilhar caronas. Eu acho que o oitavo é adotar uma alimentação vegetariana. Então tem muitas possibilidades. E no caso da beleza, tem camadas mais profundas que é de autoestima. É uma indústria que usa muito as nossas fraquezas de autoestima, de busca por saúde, para só querer vender produto. Que ele precisa ser um aliado, não um protagonista do meu autocuidado, né? E há algumas iniciativas aqui em São Paulo, por Sim. exemplo, pelo menos Uhum. na questão do carro, né? Então, hoje Sim. há construção de muitos estúdios, muitos projetos de prédios, né? Num processo de verticalização, onde não estão fazendo as garagens para incentivar essas pessoas que vão para esses estudos não terem o carro, e esses projetos estão sempre mais próximos de linhas de metrô, justamente para incentivar o uso do transporte público e menos carro na rua. Sim, e aí, claro que esse é um tema que passa também pela perspectiva social. Aqui em São Paulo a gente tem muito metrô, eu sempre. Hoje eu ando mais de carro com criança, mas sempre usei muito metrô para ir trabalhar. Então depende muito do contexto, né? Então o que que a Uhum. gente. Mas eu tenho uma alimentação vegetariana, vegana com meu filho. Olha que legal. Só uso produtos de skincare naturais e sustentáveis, comprovadamente. Composto, mas talvez eu poderia usar menos carro, ou talvez eu tivesse que usar menos plástico. É ir ajustando. E aí, no terceiro ponto, é entender também que quando eu me cuido, eu consigo cuidar mais do outro. É aquela velha história, né, do clichê da máscara de oxigênio. Então, o autocuidado é eu me cuido, eu cuido melhor do outro. E tem pensadores, ativistas como Satish Kumar, que eu sempre cito, sou até repetitiva, que ele fala que é preciso cuidar da alma e do solo ao mesmo tempo na mesma proporção. E isso tem que fazer parte até do movimento ambientalista, porque não adianta eu só falar do cuidado com a terra e tratar do cuidado individual, desse tema de bem-estar, que às vezes fica muito atrelado ao mercado, ao produto, como se fossem distantes e separados. Não, eu me cuido e eu cuido da terra porque está tudo ligado. Então, é ter também um pouco esse entendimento mais sensível e sagrado para a natureza. Porque se eu tenho uma visão mais sensível para a natureza, né, de que é algo sagrado e faz parte de mim, a minha escolha consciente de consumo vai ser muito mais fácil de ser praticada. Ótimo. Bruna, qual sua posição sobre a necessidade de consciência ambiental relacionada ao autocuidado? Essa responsabilidade sobre a saúde do planeta pode causar algum tipo de pressão psicológica para quem, de repente, mal consegue cuidar de si mesmo? Claro, hoje a gente fala muito da ecoansiedade, inclusive foi tema de redação de vestibular. Eh, e a ecoansiedade é quando o indivíduo desenvolve sintomas ansiosos relacionados a uma preocupação excessiva com o que pode acontecer com o planeta. E aí eu falo que existe a pilha das coisas que a gente controla e a pilha das coisas que a gente não controla. A ansiedade geralmente acontece quando a gente está focado na pilha das coisas que a gente não controla. Então, eu falo também, né, que a nossa cabeça tem que estar onde nossos pés estão. Hum. Então, a gente tem que buscar fazer aquilo que é possível. Então, eu vou buscar educar minha filha para ter um consumo consciente, eu vou buscar separar
o lixo de recicláveis, eu vou buscar economizar água, energia, tudo isso. Mas a gente não pode nadar na piscina da ecocatástrofe, porque isso está na pilha das coisas que a gente não controla, e aí a gente não ajuda a gente nem o E planeta. essas pessoas não estão vivendo o hoje, né? Exato. Nem o aqui, né? Nem o aqui. E é uma linha muito sutil essa atmosfera da eco-ansiedade, porque uma pessoa que não sente nada, vê tudo o que está acontecendo, né? Calamidades, esses desastres que não são naturais, são crimes ambientais, muitas vezes, e não sente nada, é uma pessoa anestesiada. Mas se Uhum. ela começa a sentir demais, ela corre o risco de ficar paralisada, que é com ansiedade. Então, eu acredito que com o autocuidado e cuidando de si, quando a gente sente essa angústia, esse desespero de vendo, né? A gente passou agora de um ponto. Muitos estudos explicam, né? Algo que muita gente não acredita, fala que a crise climática não existe, mesmo acontecendo tudo o que está acontecendo. A gente pode sentir, mas usar o que a gente está sentindo enquanto angústia para fazer algo. Então, se eu estou muito preocupado com o que eu estou vendo na notícia, o que eu posso fazer dentro da minha casa? Tem uma frase muito boa que foi adaptada, eu não lembro agora do autor de fora, de um autor, que é: quer mudar o mundo? Comece pelo seu quintal. Então, o que eu posso fazer, não literalmente pensando no meu quintal, mas pensando por mim? Eu acho que isso tira um pouco essa ansiedade de ninguém vai mudar o mundo sozinho, mas a gente pode ter pequenas Mas literalmente, quem atitudes. está pensando que não existe, que não está acontecendo isso de mudança climática, essa pessoa está muito anestesiada, realmente. Muito O anestesiada, que, o que às vezes acontece do ponto de vista da psicologia é uma dessensibilização. Então, por exemplo, aqui no estúdio, se tivesse o tempo todo uma campainha tocando, no começo isso iria nos incomodar profundamente. Depois, Mas depois a gente dessensibiliza. É a mesma coisa com as notícias. É como se fosse uma atitude para autossobrevivência. Isso é uma estratégia protetiva. Hum. Então, ela como que ela desliga aquela chavinha. Então, por esse entra excesso no de modo estímulo, automático. o modo automático. E, Bruna, com as transformações que o mundo está vivendo, como você enxerga o interesse da sociedade em relação à responsabilidade com o meio ambiente? Eu acho que essa é uma pergunta muito relacionada à consciência e muito tem estudiosos na psicologia que eles dizem que conforme a gente vai avançando em idade, a gente vai começando a se preocupar com o legado que nós vamos Hum. deixar. E eu acredito que as gerações, pelo menos eu acredito nisso, que elas vão evoluindo geração a geração. E nós passamos a ter essa preocupação com o legado que nós vamos deixar para quem vem depois da gente. Então, fora isso, me parece também que é um anseio ancestral de sobrevivência. Então, eu vejo de uma maneira muito positiva, desde que eu foque na pilha das coisas que eu controlo, não naquilo que eu não controlo. Bom, eu concordo plenamente com isso que você falou, isso do legado também, com o passar dos anos, e acho que quando também me tornei pai, fiquei mais preocupado ainda com isso, de deixar legado, informação, um mundo melhor, porque são eles que vão tomar conta pra gente, né? E depois vai se passando também. Depois serão pais também, né? Bruna, quais aspectos emocionais mais influenciam na capacidade de uma pessoa buscar e manter práticas de autocuidado e sustentabilidade? E quais os maiores obstáculos? Existe uma questão importante quando a gente fala de autocuidado, a gente observa muito isso na prática clínica. O indivíduo precisa perceber que ele e precisa estar conectado ao seu valor. Muitas vezes, quando aquele indivíduo tem uma crença central de desvalor, ou seja, ele acredita que ele não merece, por qualquer razão, ter um momento para si, ele vai se negligenciar até o último momento. Então, a primeira coisa é a gente resgatar a autoestima desse indivíduo e traçar comportamentos, ações concretas para que ele perceba que ele pode e deve se cuidar e que isso vai ter reflexos positivos e práticos no seu cotidiano, para ele e para as pessoas ao redor dele. Marcela, nas redes vemos uma enxurrada aí de informações, a gente até já discutiu um pouquinho, né? Uhum. Muitas vezes sem nenhuma base,
cobranças tóxicas sobre beleza e o autocuidado. Como você considera que essas informações que podem estimular, sim, muitas vezes o consumo em excesso, impactam na saúde mental das pessoas? Eu costumo dizer que essa indústria da beleza como temos hoje, que é a beleza enquanto só sinônimo de skincare e apenas sinônimo de muitos produtos, ela tem diversos impactos. Tem um impacto ambiental, pelo excesso de embalagens, exibições, ingredientes que a ciência também já comprova algum tipo de toxicidade durante o processo de fabricação ou depois que escorre pelo ralo. Na nossa saúde, pelo mesmo motivo, né, muitas vezes substâncias que são, às vezes, liberadas por aí, a ciência já está comprovando, interação com os nossos hormônios, com o organismo. Crueldade animal, porque é uma indústria que ainda usa muitos testes em animais, mesmo tendo testes tecnológicos, hoje já tem novas leis, isso está acabando. E tem dois impactos mais subjetivos, que eu costumo dizer, que é esse impacto na saúde mental e na autoestima. Porque a autoestima também foi muito distorcida, né? Ela virou um sinônimo de algo que é como eu me sinto em frente ao espelho. Então, se eu não acordei com o cabelo como eu entendo que é o ideal, com a pele como eu entendo que é o ideal, com o look como a sociedade diz que é o ideal, pode ser que isso afete a minha saúde mental. Mas se eu entendo a essência da autoestima, que na minha visão é algo literal, estima por mim mesma, eu vou ter algo muito importante nos altos e baixos, ou melhor, no baixo dos altos e baixos, que é autocompaixão. Então, eu posso olhar em frente ao espelho e falar: nossa, eu tô numa fase que o meu cabelo não tá legal, que o meu corpo não tá legal, não tô numa fase conseguindo manter constância em exercício, mas ainda assim, eu vou gostar de mim, eu não vou ficar insegura no meu trabalho, eu não vou ficar insegura de me relacionar com uma pessoa. Então, eu acho que tem esse impacto da indústria da beleza, sim, que tanto passa pelo consumo, que gera ansiedade de eu preciso ter, como se o ter fosse mais importante do Uhum. que o ser, mas também passa por essa distorção da autoestima. E é uma indústria que pega todos os movimentos genuínos e mercantiliza autocuidado, saúde, autoestima, integral, holístico. Então, é estar sempre atentos para não ser pego por esse modismo e diluir, né? Distorcer mais termos e conceitos que são tão importantes. Muito São boa a sua muitos impactos, abordagem. né? Muito boa mesmo. Bruna, quando o autocuidado, do ponto de vista psicológico, perde a sua legitimidade e se torna apenas uma performance para a imagem? Se a gente pega a etimologia da palavra, autocuidado é refletir sobre si. Então, o autocuidado é autocuidado enquanto é para nós mesmos. A partir do momento que é para o outro, no aspecto de competição, de status, já perde a essência, porque o autocuidado é para nós nos sentirmos bem conosco mesmos, com a gente mesmo, que nem a Marcela colocou. Quando é para alimentar uma competição, uma comparação, isso é muito perigoso, porque pode pensar no lugar de insuficiência, e aí pode chegar naquele lugar da baixa autoestima, da ansiedade, da depressão. E é o que a gente já comentou, às vezes o mostrar acaba tirando a essência do que é verdade naquilo e a legitimidade do que está se fazendo, simplesmente pelo mostrar. E isso acaba vindo por pressão de rede social, ou querer impressionar pessoas, ganhar likes, viralizar, e você não vive aquilo de forma profunda, se tornou algo raso e só para mostrar. Sim. Ou seja, embora nosso autocuidado precise ter uma escolha que não vai impactar no mundo, no planeta, à nossa volta, é muito pessoal e intransferível, né? Posso dizer isso. Claro, com certeza, perfeito. E a gente já falou um pouquinho sobre skincare, e não dá para falar de autocuidado sem mencioná-lo, tanto skincare quanto procedimentos estéticos. E, Bruna, quando a busca é mais pela beleza do que propriamente pelo bem-estar, impacta a saúde mental da pessoa e da sociedade? Sim, com certeza. Vou inclusive trazer um pouco da resposta da Marcela. Todos esses procedimentos, eles precisam influenciar a nossa estima por nós mesmos e não
e não fazer com que a gente tente se encaixar em um padrão estético muito enrijecido. Se a gente tenta se encaixar num padrão muito cristalizado, isso pode ser uma fonte de frustração. Quando a gente fala de jovens, adolescentes, pode ser uma fonte de transtornos alimentares, transtornos de imagem, ansiedade, depressão. E, e é comum, todo mundo vê de vez em quando aparecem casos, o Ken humano, e aí paga não sei quanto, fala, eu gastei tantos mil reais, tantos US$ 1.000 para fazer procedimentos para me transformar no Ken humano, para ficar igual o Justin Bieber. A gente já viu casos como esses, né? Sim, é um padrão estético absurdo, inclusive o da magreza. A anorexia é a maior taxa de mortalidade da psiquiatria. Então é extremamente perigoso. Muito, muito importante ter abordado esse ponto, porque já que você falou do emagrecimento, da magreza, vamos falar um pouquinho rapidinho então sobre hoje o que é a moda, as canetas, que são medicamentos, as canetas emagrecedoras, que são na verdade medicamentos para o tratamento da obesidade e tem gente usando para perder 1 quilo e para ir para a praia. Exato. Primeiro, assim, o que que eu falo para os pacientes, né? Primeiro, é preciso uma avaliação médica e de um médico com responsabilidade, para ver se de fato é o caso de uma intervenção mais drástica, como a caneta. Quando essa caneta se discute a entrada da caneta, né, na vida desse paciente, eu falo assim: eu não sou contra a caneta, eu sou contra só a caneta. Porque o paciente deve Uhum. querer emagrecer e não ser emagrecido. Então, ele precisa se implicar nesse É que a maioria processo. quer ser emagrecido. Esse é o Exatamente. problema, né? Não entende que tem todo um contexto de saúde, eu falo que ela vai te emagrecer, mas quem vai te manter magro é você, é o que você faz, as suas escolhas. Nesse processo do emagrecimento, você aprendeu alguma coisa? Nada? Então é efeito rebote. É certo que vai Exato. acontecer isso. Agora, a gente temos que deixar muito claro que são medicamentos para o tratamento da obesidade. E quando eu citei a história que é real, que aconteceu comigo, de me perguntarem o que você acha de eu usar para perder 1 quilo e ir para a praia, eu falei, agende com o teu psicólogo. Você precisa conversar com ele urgentemente. Exato, porque também é uma questão de responsabilidade. 1,5 kg você consegue ter comportamentos mais adaptativos na tua rotina para você eliminar esse 1,5 kg. Será que também não está sendo uma esquiva de ter esses comportamentos melhores em termos de exercício, de alimentação? Exato, exato. E aí talvez entre a autoestima literal da autocompaixão, né? Não deu tempo de emagrecer o que queria para ir à praia no final do ano sem o corpo dos sonhos? Paciência. Como que eu posso me cuidar e falar, nossa, eu vou hidratar o cabelo, vou desinchar com chás, vou me alongar para melhorar a postura. O que que eu posso fazer para me sentir melhor dentro desse possível? Porque às vezes é isso, né? A pessoa não vai conseguir dentro de um tempo saudável que ela gostaria. Eu já passei por isso várias vezes. Que pena que eu não me organizei antes. Que pena que eu não ajustei meus hábitos. E agora? Rotina e Paciência. hábito é o que a gente vem falando também. Marcela, consumir é natural, precisamos adquirir coisas que nos ajudam a realizar outras. Uhum. Então eu te pergunto: é possível ter uma rotina de autocuidado de forma acessível e sustentável ao mesmo tempo? Muito, e tanto do ponto de vista sustentável, de ter produtos mais sustentáveis à minha disposição, mas eu sinto que agora a gente vive um momento de lembrar que eu não preciso de produtos para me cuidar. E é até paradoxal para mim, tem um pouco de dualidade, porque eu adoro divulgar marcas sustentáveis, porque eu acompanho esse movimento há muitos anos, eu sei o quanto que é difícil empreender e Uhum. correr atrás de inovação, de tecnologias para tornar as embalagens, as fórmulas, enfim, os serviços mais sustentáveis de fato, como a evolução que nós tivemos de 12 anos para cá. Eu sei que isso é desafiador e precisamos honrar, mas é um momento de entender e de olhar para os hábitos naturais e atemporais que sempre tivemos. Acabamos de falar do sono, que é algo tão potente. Então, o que que eu tenho à minha disposição de natural, de simples para isso? Por isso que eu acredito e falo tanto de renaturalização dos hábitos. E eu tenho o Ayurveda muito como fonte
pessoal dessa busca, porque me lembra que dormir, respirar, pausar, quais são os alimentos que vão trazer paz para minha mente e cuidar do meu intestino ao mesmo tempo. Então, sim, dá. Eu acho que o momento é de todo mundo olhar para isso, psicólogos, médicos, ativistas, comunicadores, porque parece algo tão simples, mas que nós esquecemos até de respirar, de pausar. E, por outro lado, tem aí uma indústria que, obviamente, não é uma pessoa, um sistema, né? Toda uma cultura global que está sempre incentivando a comprar mais. E, ao mesmo tempo que a gente problematiza uma tendência, um modismo novo, passa alguns dias, a gente normaliza, que é isso que Bruna falou sobre esse entrar no modo automático, né? Então, acho que sair do modo automático talvez seja o primeiro passo para encontrar E o eu autocuidado. concordo que a gente precisa, todo mundo cada vez mais precisa discutir sobre isso, porque, gente, como pode o plástico ficar mais tempo no planeta Terra que a gente? Pois é. E geralmente esse plástico que encontram para fazer essas postagens, esses artigos, são plásticos de uso único, porque o plástico, ele surgiu num determinado momento da humanidade para resolver questões que eram essenciais. Não dá para tirar todo o plástico do mundo, a gente está rodeado do plástico, ele é necessário ainda em muitos casos, em indústrias, mas será que a gente precisa daquele plástico, do copinho, que a gente vai tomar o cafezinho e descartar? A escova de dente, que vai durar 3 meses, né? Plástico dentro dos cosméticos, para ter função de esfoliante, abrasiva na pasta de dente. Então, assim, não é ser contra o consumo, contra as indústrias, mas é lembrar que a gente tem sim mais opções ecológicas e seguras, inclusive com a ajuda da tecnologia, graças à inovação. E aí entrar num ponto agora, quando vocês comentaram, que é entre parênteses agora, né? Que é muito tênue a linha entre estar anestesiado e se tornar um eco-ansioso ou uma Sim. pessoa, um eco-chato. A Maratona de Paris, por exemplo, agora adotou uma medida, já que a gente também abordou um pouquinho aqui de Uhum. corrida, e eu sou corredor, mas a Maratona de Paris tomou uma medida que está sendo muito questionada, porque eles não vão distribuir água, os copinhos com água, como todas as provas. Numa determinada distância haverá bebedouros e você tem que levar o teu copo para você parar ali durante a competição, durante a prova, para você encher de água, beber e voltar a correr. Então, isso está gerando uma discussão grande. Imagina o burburinho, porque grandes escolhas nesse sentido tiram muitas pessoas da zona de conforto, né? E somos uma sociedade cansada. E na sociedade do cansaço, a gente não tem energia para promover muitas mudanças que nos vão tirar da zona de conforto. Mas ainda sobre esse exemplo específico, tem até um questionamento. A indústria da água, ela vende água ou ela vende plástico? Então, são muitos questionamentos. Agora fazendo um contraponto, né, eu também me preocupo com a saúde desses corredores. Eu não sei se de repente eles vão parar para encher. É Exato. Então, é um ponto assim. sensível, né? Qual é a É, solução que vão apresentar para é uma, simplesmente tirar o é uma plástico? prova, é uma competição. E se a pessoa bebe, toma menos água, e isso gera, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, hipertermia, uma alteração da temperatura Exato. corporal, essa pessoa entrando num processo de desidratação. Porque o ser humano, ele é integrante do planeta. Então, cuidar do planeta passa por cuidar desses Sim. seres humanos, né? Talvez, não sei, houvesse uma alternativa meio É, termo. do ponto de vista médico, é até Uhum. difícil em falar que isso está correto, Sim. porque se tiver algum caso e uma pessoa passar mal, tiver algum caso, E provavelmente vai ter. Vai ter. provavelmente E aí sim, entra provavelmente sim. esse território sensível de adotar medidas que são necessárias por modismo ou para aparecer, porque isso não acontece só com indivíduos, acontece com iniciativas, com lideranças, com empresas. Então, tá, eu não posso mais ter. Vamos reduzir a carne. Como vamos sugerir que as pessoas reduzam a carne, sendo que elas podem ter deficiência de B12 que a gente consegue pela carne? Eu sou vegetariana há muitos anos, eu tenho um filho de 3 e ele nunca comeu carne. Mas, obviamente, eu olho para essa saúde dele, eu levo ele num pediatra que entende desse assunto. Não é simplesmente forçar as pessoas a fazerem escolhas pelo planeta, ainda que eu entendo que todo mundo tenha, assim, que sair da zona de conforto,
né? Não pensar só em si, mas qual é a solução que eu vou oferecer para isso? Porque senão a gente cria uma solução, gera um novo problema e fica Uhum. gerando soluções para problemas que nós mesmos criamos, que é isso que acontece, né? Uma roda do hamster. Então é isso. A gente tem que pensar no resultado disso. Bruna, o que a pessoa precisa mudar no pensamento para passar a inserir conceitos de beleza consciente e sustentabilidade na rotina para conquistar maior equilíbrio e saúde mental? Gente, mas essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas me parece muito importante que a pessoa tenha um encontro consigo mesma e com os seus próprios valores. Na terapia de aceitação e compromisso, que é uma das vertentes da terapia cognitivo-comportamental, a gente diz que os nossos valores são a nossa bússola interna. Então, valor é aquilo que faz a nossa vida valer a pena, que deixa o nosso coração quentinho. Então, acredito que, antes de tudo, a gente precisa olhar para a gente mesmo e refletir o que a gente quer deixar de marca nesse mundo. E como a gente quer viver e estar aqui com as pessoas que a gente ama. Então, provavelmente a gente vai refletir sobre autocuidado, estar bem, se sentir bem, porque quando a gente se sente bem, a gente é melhor mãe, a gente é melhor profissional, e a gente se preocupa também mais com o planeta, a gente se preocupa com esse legado. Então, me parece, Marcial, que é importante a gente ter um encontro consigo mesmo e entender quais são os nossos valores, qual é essa nossa bússola interna. Perfeito. Se essa é a Perfeito. pergunta de US$ 1 milhão, no Quem Quer Uhum. Ser um Milionário, Sim. resposta exata, Uhum. perfeito. Eu acredito que um ser humano, pensando ali numa mulher, que mulheres são as mais impactadas por esses padrões estéticos todos, só tem uma maneira de colocar tudo isso que a Bruna falou em prática: desacelerando. Se eu fico no modo automático, é muito difícil eu perceber que uma nova tendência, que parece muito atrativa, que é pela minha saúde, dentro desse território de beleza, não é o meu autocuidado ou vai ter algo nocivo para mim. Então, eu estou há 12 anos pesquisando essa vertente de beleza e sustentabilidade, beleza natural, e teve um momento que eu falava de rótulo, de ingredientes, de skincare natural, e até as pessoas mais conscientes que me seguiam, alunas que eu dialogava, continuavam trocando 6 por meia dúzia. Então, eu queria produtos naturais, beleza natural, mas eu não reduzia o consumo. Por quê? Elas não desaceleravam, não ritualizavam. E aí eu cheguei para mim no que é a cerejinha do bolo, que faz parte, complementando essa pergunta, que é mais rituais, menos coisas. Eu, como uma pessoa que lida com beleza e bem-estar, eu adoro produtos de beleza, mas o meu protagonismo é com os rituais. Eu ritualizo e os produtos vêm para serem meus aliados, né? Então, assim, tem que desacelerar em frente ao espelho ali na hora do banheiro. Bruna, estímulos externos são importantes na manutenção do autocuidado, como, por exemplo, apoio do parceiro, amigos, família, colegas de trabalho. Sim, o meio nos modifica e nós modificamos o meio. Então, de fato, se e existe uma coisa, né, nós temos um anseio ancestral de pertencimento, então pertencer e nos identificarmos com as pessoas que nos cercam é algo importante até para a sobrevivência, né, se a gente pegar a época lá de trás, milhares de anos atrás. Então, é é importante o indivíduo de uma forma não consciente, muitas vezes, ele vai buscar imitar comportamentos que Uhum, signifiquem pertencimento àquele grupo. E aí é exato. importante a gente ter hábitos saudáveis por nós e também pelos outros, porque nós também influenciamos as pessoas Vamos que impactar convivem. outras pessoas. Ainda mais hoje com rede social, você chega mais longe, então você consegue abordar e impactar mais pessoas. Então, esse é o conceito de influencer, né? Então, assim, Uhum. influencie positivamente as outras pessoas. Com responsabilidade, né? Exatamente, exatamente. E agora, para vocês duas, como identificar sinais de que a pessoa está negligenciando o seu autocuidado? Sob o ponto de vista da neuropsicologia, a gente vai sempre avaliar as funções executivas superiores se elas estão sendo prejudicadas. Aquela pessoa que começa a falar: puxa, eu não lembro onde eu deixei a chave do carro, prejuízo de atenção, de memória, de planejamento.
Todos esses aspectos vão chamar a atenção da gente. E fora tudo isso, existe também um olhar clínico na prática, quando a gente atende o paciente. Então, quando a gente atende, por exemplo, mulheres, né, que eu conheço já há um tempo, eu sei que gosta de se maquiar, se arrumar super bem. Quando ela começa a vir para pro consultório se negligenciando, eu já fico É um sinal preocupada. E o importante. contrário também é válido. Eu tenho alguns pacientes com depressão grave, quando eu percebo que aquela paciente está começando a voltar a pintar a unha, eu fico muito feliz. Exatamente. E isso são coisas que a gente tem que olhar durante a consulta, tanto como um sinal para melhora, porque querendo ou não, esse visual ele tem relação como está o tratamento, o humor, faz parte Sim, até para ajudar num diagnóstico de depressão também, para o homem, barba, cabelo, roupa. Então, às vezes é estranho perguntar sobre hábitos do dia a dia, como trocas de roupa. sim, a gente, né, com certeza você também já viu, Marcial, aquele paciente com depressão que não consegue tomar banho, fica dias sem Exatamente. tomar banho, Sim, né? sim, verdade. E autocuidado, né? Um autocuidado simples, né? Eu acredito que é quando a pessoa não consegue sair daquele modo automático. E aí ela coloca todo o autocuidado dela, todo o bem-estar, todas as sensações boas e felicidade em consumo, que é algo que acontece muito. Então, trazendo para essa perspectiva de comportamentos sustentáveis, é a pessoa que para se sentir feliz, ela precisa comprar, para ela tá triste, ela precisa comprar, ela precisa fazer uma viagem nova, tudo gira em torno do Do consumo. consumo. Então, o consumo ele é algo que é inerente a essa vida moderna, todos nós consumimos e podemos consumir também, às vezes, por prazer, para celebrar, tá tudo bem. Mas a consciência da escolha precisa vir antes do consumo, para então fazermos escolhas melhores, né? Porque vai ter momento que não vai ser possível escolher. Exato. Então, É acho que aquilo. passa muito por Ou esse você lugar. mantém hábito e rotina, ou algum vício te escolhe. Sim, É porque aciona a circuitaria da recompensa. Exatamente. Então, é uma sensação de prazer muito rápida, muito Busca de instantânea. dopamina rápida. E aí Exato. vem, às vezes, num clique do comprar, mas não sim. tem sentido aquilo. Não tem Essa é a sentido. diferença. Qual é esse termo que você usou da recompensa? Circuitaria da Então, recompensa. isso acho que é um mecanismo muito interessante de trazer para o tema do autocuidado, porque, principalmente trazendo redes sociais, é muito fácil qualquer pessoa encontrar uma justificativa para defender um hábito que não é saudável ou não é sustentável. Sempre. Ai, porque eu tô doente. Ah, porque eu não posso. Ah, porque o vitimismo. Sempre vai encontrar. Porque acho que também é um mecanismo de sobrevivência, né? De não gerar culpa. Num ambiente em que a gente discute tanto também sobre culpa, trazendo, por exemplo, para a pauta materna. Ai, não podemos gerar mais culpas para as mães. E esse mecanismo, às vezes, tira o espaço de discussões sobre práticas que não são saudáveis. Então, eu vejo qualquer pessoa vai defender uma justificativa de continuar tomando refrigerante todo dia, de não se exercitar, de só comprar. Sim, e aí é muito legal o termo que você usa de consciência, porque a consciência é um antídoto para o imediatismo. Muito bom essa discussão. E isso, sabe com quem que acontece muito tudo isso? Não é nosso tema, mas acontece muito com o bariátrico. O bariátrico acaba. eh, Ele perde um pouquinho a compulsão pela alimentação porque não cabe mais. E Não aí ele tem mais troca. estômago para isso. Então ele troca. E aí eu já vi muitos casos, ou álcool, continuar comendo mal, mas em pequenas quantidades, compras. E é a busca de dopamina rápida. Se, É isso. se a gente pega um diário alimentar de uma pessoa que passou por bariátrica e não teve esse trabalho psicológico para lidar com a compulsão, é muito interessante. Inclusive, eu já peguei isso no Instituto de Psiquiatria. É, ele come, de repente, um rocambole grande, só que em vez de comer de uma vez, ele passa o dia comendo, Uhum, pedacinho por é isso mesmo pedacinho. que acontece. É isso mesmo. E ele é a história que a gente falou do ser emagrecido e não emagrecer. Então, um medicamento te emagrece, mas quem te mantém magro é o que você faz. Exato. Eu passei por uma experiência. Obviamente, não sou uma pessoa que nunca teve obesidade, coisas do tipo, mas toda quarta-feira é um dia que eu tenho livre, assim, para só trabalhar. Livre parece. Eu tô falando do meu filhinho, que eu amo estar com ele, mas é o único dia que ele vai, por exemplo, para minha sogra, para eu ter um dia inteiro
parece muito, né? Mas para trabalhar, arrumar casa, organizar, ir a um médico onde eu precise ir sozinha. E eu fiquei meses, o ano passado, para esse ano inteiro, comendo muito doce. Então eu ficava os outros dias tudo bem, e aí eu comprava doce na hora do almoço, eu passava o dia beliscando doce. Por quê? Ai, é o meu dia livre. É o dia que eu vou conseguir ir à academia sem pressa. É o dia que eu vou conseguir trabalhar tanto, não vou conseguir respirar para adiantar, para que eu possa ficar presente com ele nos demais dias. Então eu vou comer muito doce. Aí eu já fazia planos. Na segunda-feira, o que que eu iria comer de gostoso na quarta? E eu percebi que isso era Olha a uma ansiedade. compulsão, porque eu não tenho tido tanta ainda constância com exercício, como eu tinha antes, por exemplo, da maternidade, né? Então, a correria. E aí eu tava descontando no docinho, que é o meu calcanhar de Aquiles. E eu É, demorei pra perceber isso. porque a compulsão tem várias formas, né? O comportamento beliscador é aquele sem pressa e sem pausa, né? Uhum. Então, E o que do... bom, você já tá Sei, bem. já. Que Ainda bom, como os docinhos, mas não tô mais nessa. Não tô tirando a quarta-feira pra me que bom. justificar um hábito não saudável. Marcela, hoje a vida está muito mais contida ali dentro dos meios digitais do que no plano físico. Todo mundo sentado o dia todo. Então, quais são as mínimas atitudes físicas que as pessoas precisam apresentar na rotina para compor esse pack de autocuidado consciente e saudável? O que que você recomenda? Tem algo que eu recomendo e que pra mim faz muito sentido, que eu quando tô ansiosa, tô com medo, triste, angustiada, eu não basta sentar e meditar, mesmo sendo uma praticante de meditação. Eu preciso de movimento para movimentar emoções e movimentar o meu corpo ao mesmo tempo. Então, se eu não posso correr, eu vou caminhar. E aí tem um ritual que eu gosto muito que eu chamo de caminhada reconectiva. Eu vou caminhar sem muita pressão de tempo, sem muita pressão de lugar e sem música para ficar pensando, sentindo coisas que não são internas. Então, eu vou caminhar assim para desanuviar. E é algo que eu acho muito potente, muito acessível ao mesmo tempo. Então, vou caminhar na rua, numa pracinha, eh, no condomínio, que seja. Eu sinto ali que isso é muito O cérebro precisa potente. do corpo em movimento. Essa é a verdade. Bruna, e isso está acontecendo. Muita gente trabalhando, ficando sentada, o sedentarismo hoje em dia. Claro que na maioria das vezes estão ali trabalhando ou estudando, produzindo de algum jeito, mas não é saudável. De que forma essa cultura da produtividade influencia a maneira como as pessoas cuidam de si mesmas ou não cuidam? A gente tende a aprender de uma forma intuitiva, no momento da alfabetização, que o nosso valor está muito atrelado à nossa capacidade produtiva. Então, se a gente pega a criança no jardinzinho da infância, tudo que ela faz, o professor acha lindo, elogia. A criança na fase da alfabetização, ela começa a perceber que para ela ser elogiada, receber o carinho da professora, ela precisa ir bem, ela precisa produzir bem. Então, é algo que nós tendemos a carregar de uma maneira não consciente. Ou seja, a gente muitas vezes atrela o nosso valor à nossa capacidade produtiva. E a gente precisa entender que o nosso valor, ele é intrínseco a nós mesmos e não a capacidade que a gente tem de produzir. Senão, é como se eu condicionasse, eu vou cuidar de mim depois que eu produzir o máximo possível para o trabalho, para casa, para a família. E às vezes esse máximo possível nunca chega, então eu nunca me cuido. Então, o autocuidado, ele é uma ele é um direito que nós temos, não é uma condição só se a gente cumprir todos os pré-requisitos de produtividade. E o que que você considera, quais atitudes complementares ao autocuidado e que às vezes deixamos de lado? Por exemplo, a gente já falou sobre esporte, corrida, mas o que mais você recomendaria? Lazer, cozinhar, viajar, tudo isso junto, Se cercar de pessoas ler. boas. Eu acho que, se cercar de boas companhias, de pessoas que nos fazem bem, que pessoas que trazem o nosso melhor, que nos ajudam e que a gente consegue ajudá-las também. Eh, Parece que é algo tão simples, mas é algo que é importante a gente cultivar. A gente selecionar quem são as nossas companhias. Lógico, dentro do possível, porque é aquilo que a gente estava falando, a gente modifica o meio e o meio nos modifica. É importante a gente estar inserido em um contexto que nos faça bem. E você acabou saindo de um clichê como
a viajar, né? Para se cercar de pessoas boas e talvez muita gente precisava escutar justamente isso agora. Marcela, é possível transformar um hobby em autocuidado sem perder a diversão? Sim. E a resposta eu acredito que é ritualizando. Porque se a gente pratica um hobby sem atenção plena, Uhum. sem intenção, no modo automático, mesmo que eu não seja impactada, influenciada por um modismo, ele não tem toda a potência que ele poderia me promover, né? Então, quando eu coloco intenção, significado, eu ritualizo, eu às vezes respiro antes de começar aquilo para marcar o tempo, né? Às vezes virar a chavinha mental de que eu estou fazendo isso agora pelo meu prazer, pelo meu autocuidado, isso é muito potente. Ótimo, concordo. Bruna, é possível identificar sozinho quando o corpo e a mente estão pedindo uma pausa, sem precisar do diagnóstico de um profissional de saúde? Sim, desde que a gente não esteja naquele modo automático. Desde que a gente esteja conectado com a gente mesmo e se observando. Porque no modo automático é alguém de fora que vai ter que te avisar isso. A gente tem duas diretrizes importantes na psicologia, que é a funcionalidade, ou seja, se aquele indivíduo está funcionando bem no trabalho, em casa, no relacionamento, e também o sofrimento. Se ele começa a sentir sofrimento de alguma forma ou não. Então, são questões que dá para o indivíduo perceber, mas ele precisa olhar minimamente para si. Marcela, você acha que o autocuidado é fazer mais para impactar menos ou fazer menos para não se sobrecarregar? Difícil essa. Nossa, essa é outra pergunta de 1 milhão, porque se Essa o, au- também. se o autocuidado, ele pede uma responsabilidade com o quanto a minha escolha vai impactar no planeta, no meu entorno, nas pessoas com quem eu convivo, mas ao mesmo tempo ele é pessoal e intransferível, porque eu preciso me conhecer para entender se aquilo realmente vai me fazer bem, me trazer o que eu preciso. Eu acho que é aquela velha resposta de cada caso, um caso, e depende do indivíduo, do momento do indivíduo, do contexto desse indivíduo e do que ele está buscando. Por isso que eu acho que ainda que quanto mais autoconhecimento, investir em autoconhecimento talvez seja o primeiro passo para o autocuidado, para levar a E, outras. Bruno, acho que muita gente também vai precisar dessa sua resposta agora. Vai fazer muito sentido. Como diferenciar autocuidado de fuga ou procrastinação disfarçada? O autocuidado genuíno, ele traz um senso de realização. Quando é uma procrastinação ou uma fuga, ou seja, um comportamento de esquiva, aquilo costuma trazer um incômodo. Geralmente, um certo sentimento de ansiedade, inadequação, sabe aquela vozinha da consciência? Uhum. Geralmente isso, a gente tem essa percepção, esse incômodo interno. Então, o autocuidado genuíno, ele traz um bem-estar. Quando ele é fuga, ele traz um incômodo. Ó, perfeito. Marcela, agora é a hora que estava esperando, para você me explicar um pouquinho. Você tem uma espécie de, são um jogo, baralho com Uhum. as cartas, com dicas de autocuidado para a pessoa tirar uma por dia e ir inserindo na rotina. Queria que você explicasse um pouquinho como que é. Sim, esse meu interesse por rituais veio exatamente da minha pesquisa em conectar consumo consciente, beleza, autocuidado, bem-estar, vida sustentável, e entender que se a gente só troca 6 por meia dúzia, considerando o impacto das coisas, sendo minimalista, comprando menos coisas, a minha busca vai continuar girando em torno de produtos e de consumo. Então, se eu não saio desse modo automático, eu vou continuar usando a minha escolha, a minha rotina, para servir a uma indústria de produtos, de coisas, e não o contrário. Tudo isso precisa ser meu aliado, né? E aí, já paralelamente, pesquisando yoga, ayurveda, meditando, sendo uma pessoa muito buscadora desse caminho de olhar para dentro, eu tive esse insight de que se eu tenho presença e atenção plena, que é o famoso mindfulness, é muito mais fácil eu ter essas escolhas de consumo consciente que vão passar muito mais pelas minhas sensações. E aí, primeiro eu criei um manifesto, Mais Rituais, Menos Coisas, que eu brinco, eu não sou contra coisas, né? Eu adoro falar de produtos mais conscientes, de soluções mais seguras, mas que quando eu ritualizo mais do que eu dependo de produtos,
É muito revolucionário porque as minhas sensações passam a ser protagonistas desse momento de autocuidado. E aí o meu banho, ele pode ser um ritual. O meu skincare, que para algumas pessoas que tratam dessa temática às vezes parece fútil, não. Pode ser um ritual de bem-estar holístico ali que vai me aprofundar e trazer autoconhecimento. Então, eu comecei a pesquisar muito de rituais e criei o baralho de rituais, que é um oráculo muito simples, tem uma mensagem intuitiva e uma sugestão de um pequeno rito para eu lembrar que o meu cotidiano pode ser ritualizado e que um cotidiano ritualizado é um cotidiano mágico, encantado nesse mundo de caos que a gente tem. E não é sobre perder senso crítico, mas é dar uma romantizadinha ali na vida para a gente ter esse encantamento, né? Então, tem rituais desde a caminhada reconectiva, que eu mencionei, que foi um ritual que eu escrevi, mas tem práticas de respiração do yoga, por exemplo, eh, rituais muito simples de respirar, de afirmações positivas, para lembrar que tudo pode ser ritualizado se eu tenho atenção e intenções, né? Que é algo que também perdemos a capacidade de estabelecer. Como que eu posso estabelecer uma intenção ao meu dia, quando o meu dia começa? Isso pode ser minha primeira prática de autocuidado do dia. Né, me mostra como que é. Mostro. E aí é legal falar que rituais, tem um livro que eu gosto muito, que é de um. Senão, eu fujo aqui do microfone, mas tem um livro que eu gosto muito, que é de um pensador, um filósofo sul-coreano, esqueci o nome agora, mas o Bishang, alguma coisa assim, que é o desaparecimento dos rituais, que ele traz uma visão, desaparecimento dos rituais, ele traz uma visão muito antropológica sobre essa temática, que hoje também foi muito distorcida. Quando uma pessoa escuta falar de ritual, parece algo ou religioso ou místico demais. E quando a gente pesquisa tradições antigas, culturas milenares, sempre tiveram rituais como passagem de tempo, como marcação de transição. Então, transição de começo de ciclo, final de ciclo, para gerar pertencimento, para gerar discussões, grandes tomadas de decisão. Então, os rituais, eles geram muito esse pertencimento e trazem presença para a gente viver nesse mundo que às vezes a gente só sobrevive e não vive. Então, no meu papel de comunicadora e facilitadora, eu quis trazer para essa superfície, de uma forma mais simples, traduzida, como que eu posso ter pequenos ritos, que aqui um baralho sugere, mas depois eu mesma ir criando os meus pequenos rituais. Então, hoje eu acredito que ritualizar a vida é algo muito revolucionário para esse E na tema. verdade a gente precisa ficar vendo para se lembrar Para daquilo que eu. lembrar, isso aqui é só para lembrar. E aí depois a ideia é que nem precise. Essa carta aqui, por Aham. exemplo, que eu peguei a 8, se chama Tempo, e é um ritual para ritualizar a pausa consciente. A gente não precisaria de alguém explicando como pausar de forma consciente, né? Mas a gente Então a ideia é precisa da lembrar. lembrança. A gente Sim. precisa até isso se tornar Um automático, um hábito. hábito, E uma fazer parte da rotina. rotina, porque durante muito Isto. tempo eu pensava, não, rituais são mais importantes que rotina. Quando eu perdi minhas rotinas, eu entendi que rotinas são essenciais, mas se eu ritualizo as minhas rotinas, aí elas se tornam muito revolucionárias. Eu gostei, eu gostei. E esse é o momento do Burn Upcast, que é a chamada sessão cabeça cheia, onde alguém de fora vai fazer uma pergunta para uma das nossas convidadas. Essa pergunta pode ser uma dúvida sua também, e a resposta, a maneira como solucionar. Roda a vinheta, sessão cabeça cheia. E aí, Marcela, dá para fazer sem gastar muito? Dá sim, eu acho que o primeiro passo é ressignificando tudo isso que ela falou, porque quando ela cita mindfulness, por exemplo, é atenção plena. Então, como que eu posso trazer ela, no caso, a atenção plena de uma forma muito democrática e simples no dia a dia? Quando ela for tomar o banho dela, ela vai tomar um banho com atenção na água escorrendo pelo corpo,
no aroma dos produtos que ela usa, porque a pessoa mais minimalista do mundo vai usar pelo menos um sabonete, no que ela tá sentindo na pele, vai tirar, tentar não fazer lista naquele momento e vai tomar o banho dela com calma. Isso é uma forma de ter atenção plena e colocar mindfulness no cotidiano. Vai fazer o skincare, o creminho no rosto, para que passar correndo já, sem nem sentir, perceber a textura da pele? Isso já é um ponto. A alimentação consciente é super importante como autocuidado, mas por que não comprar mais na feira? Alimentos sazonais, eles são mais baratos e saudáveis, porque eles estão seguindo o ritmo, o ciclo da Da natureza. Então, natureza. eu vou dormir bem. Ah, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Como que eu posso compensar isso? Eu vou, às vezes, tirar um hábito nocivo, ficar no celular para dormir melhor. E até no campo dos produtos, né? Eu vou comprar menos, mas se eu comprar um olhinho 100% vegetal, eu posso usar aquilo para fazer a minha massagem, sim, que pode ser interessante para ela. Eu vou usar para hidratar a ponta dos meus cabelos, para hidratar as minhas cutículas, hidratar o meu corpo, nutrir a pele dos meus pés. Então, até quando a gente tá falando de produto, dá sim para ser mais acessível Tá financeiramente. aí a resposta, sem Mas gastar pensar em muito. hábitos, acho que É, quanto mais hábitos, menos produtos, menos gasto de dinheiro. excelente. E para encerrar, eu convido vocês para uma dinâmica que a gente chama de sinapse, que Uhum. é resposta rápida, uma pergunta curta com uma resposta rápida. Vamos lá? Tomar consciência do autocuidado é? Olhar para si. Saber que a minha intuição vai me guiar no que é melhor para mim. Faz bem para minha cabeça saber que? Tá tudo bem tirar um tempo só para mim. Tá tudo bem dizer não. E se você fosse o planeta, diria o que para quem ainda não começou o autocuidado consciente? Comece consigo mesmo e com aquilo que está sob seu controle. Não tem saúde humana se não tem saúde da água, da terra, de todas as formas de vida. Então, se cuide, mas se cuide do que está em volta também. Perfeito. Meninas, eu gostaria muito de agradecer agora a presença de vocês. Infelizmente, o Burn Upcast de hoje terminou, mas foi espetacular esse episódio. Muito obrigado por estarem aqui divulgando essas informações e esse conteúdo sensacional. Obrigada, Marcial. Obrigada a toda a equipe. Para Marcela também. Vocês são super queridos. Obrigada pelo espaço, foi ótimo aprofundar esse assunto. Aprendi muito. Estou ansiosa para escutar, anotando aqui nos meus bloquinhos. E chegamos ao final de mais um Burn Upcast, que foi literalmente uma aula, esse episódio, tudo que as meninas discutiram hoje conosco. Um tema que não tem idade, sexo, condição financeira, nem social para se praticar. O autocuidado. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu te convido para seguir as nossas redes sociais, o @burnup.life, e te encontro no próximo Burn Upcast.